Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias, não vou tomar tanto tempo. Vou ter certeza que antes de meia-noite a gente sai daqui tranquilo. Os irmãos abram suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 17. Lucas, capítulo 17. Os irmãos podem permanecer sentados mesmo. Aleluia. Lucas, capítulo 17. Hoje é o culto evangelístico. Nós temos preparado uma mensagem evangelística. Portanto, essa mensagem fala com todos nós que estão no caminho. Lucas 17, versículo 32. Amém? Quantos encontraram, tudo bem? Amém. Diz assim o texto: lembrai-nos da mulher de Ló. Vamos ler todos juntos mais uma vez? Lembrai-nos da mulher de Ló. Amém. Irmãos, podem se sentar. Já estão sentados, né? Só um que levantou. Mas Jesus estava falando a respeito dos dias da sua vinda. Ele falava a respeito da semelhança entre os dias da sua vinda e os dias de Noé. E também sobre os dias de Noé, os dias de Sodoma e Gomorra. E quando Jesus ministrava para os seus discípulos, ele deixou bem claro uma semelhança muito grande entre essas duas épocas. E ele diz: olha, assim como foi nos dias de Noé, assim será também dos dias do Filho do Homem. Comiam, casavam, davam-se em casamento, edificavam, compravam, vendiam. Alguma semelhança com esses dias, com os dias atuais? Sim ou não? Existe uma semelhança? Existe. Por quê? Porque são dias normais. Não há nada de extraordinário nesses dias, não há nenhum sinal extraordinário para, opa, está chegando a hora. Não, são dias normais. Então Jesus, ele, no meio dessa explanação, no meio dessa explicação, ele traz essa frase: lembrai-nos da mulher de Ló. Existem muitas mulheres na Bíblia, muitas heroínas da fé, os quais Jesus poderia ter nos orientado a nos lembrar delas. Nós podemos citar Sara, que gerou filhos, aos 90 anos de idade, e através daí gerou a geração de Abraão, uma mulher extraordinária. Podemos falar de Joquebede, que em meio à crise, ela ousou gerar filhos. E através desses filhos que ela gerou, um deles foi o grande libertador de Israel, Moisés. Podemos falar de Ana, que reagiu às provocações da sua rival, orando a Deus. E Deus honrou essa mulher, gerando um dos maiores profetas do Velho Testamento, gerou Samuel. O que dizer de Esther, que foi uma rainha que Deus levantou em tempo em que Israel passava por uma crise muito grande, e agora Deus usa Esther para livrar o seu povo da destruição. Poderíamos falar também de muitas outras mulheres. Maria, que foi escolhida entre as mulheres para gerar o Filho de Deus. Poderíamos falar de Débora, a juíza que Deus levantou para libertar o povo de Israel, liderar o povo de Israel no tempo de crise. Enfim, muitas mulheres, o Senhor Jesus poderia ter nos orientado, poderia ter dito aos seus discípulos para se lembrar delas. No entanto, Jesus agora traz essa palavra, diz: lembrai-nos da mulher de Ló. A mulher de Ló nem nome tinha. Tinha, mas o nome dela não foi citado. E a mulher de Ló nos traz um exemplo bom
mas ela nos traz um exemplo negativo. E muitas vezes, meus irmãos, tanto os exemplos bons quanto os exemplos negativos devem ser observados, devem ser lembrados. Porque com relação ao exemplo negativo, a Bíblia diz que o sábio ele vê o perigo e ele se desvia dele, mas o tolo vai e nele cai. Então é muito interessante nós estarmos atentos ao que aconteceu. Eu me perguntei quais as lições pode nos trazer a mulher de Ló. Dentre as lições que a mulher de Ló nos traz, nós encontramos algumas, das quais eu quero enumerar. A Bíblia diz que Deus estava insatisfeito com a situação de Sodoma e Gomorra. O pecado de Sodoma e Gomorra chegava às narinas de Deus, e Deus estava entristecido. E agora Deus então, ele envia 2 anjos para tirar Ló. Através da oração de Abraão, através da intercessão de Abraão, Deus agora envia 2 anjos para tirar Ló, que era sobrinho de Abraão, da cidade de Sodoma. E a Bíblia diz, meus irmãos, que aqueles 2 anjos chegam e a promiscuidade, a situação de Sodoma era tão terrível que quando aquele povo viu aqueles 2 anjos, eles quiseram usar aqueles anjos, constituir com aqueles anjos, de tal forma que a Bíblia diz que os anjos feriram aqueles homens de cegueira. Toda Sodoma então, naquele momento os anjos então tiraram Ló da cidade e disseram para ele: sai rapidamente. Era uma situação de emergência. E fala que Ló, para que Ló possa chamar as suas filhas e chamar todos aqueles que vieram queridos para sair da cidade. Ló então chama os seus genros, e os seus genros acharam que Ló estava zombando deles. E agora diz a Bíblia que Ló, ele consegue sair da cidade com a sua esposa e as suas 2 filhas. E a ordem dos anjos para ele, a ordem do Senhor para eles, através do anjo, é a seguinte: não olhes para trás. E a Bíblia diz, irmãos, que naquele momento em que eles estavam na campina, correndo, fugindo daquele perigo iminente, a Bíblia diz que a mulher de Ló, de repente, ela olha para trás. O que isso significa? Que ela estava saindo de Sodoma, mas Sodoma não estava saindo dela. Aquela mulher estava totalmente contaminada pelas práticas de Sodoma. E ela não conseguia se livrar daquelas práticas assim tão facilmente, de forma que, mesmo diante daquele perigo iminente, ela olha para trás. E quando aquela mulher olha para trás, ela vira, ela se transforma em uma estátua de sal. Irmãos amados, é muito triste quando alguém se deixa contaminar pelo mundo. Infelizmente, aquela mulher ela teve experiência no caminho do Senhor. Porque aquela mulher, como esposa de Ló, ela teve uma convivência com Abraão, ela teve uma convivência com Sara, antes de saírem para Sodoma. Mas aquela mulher não extraiu o que havia de bom do pai da fé. Ela não extraiu o que havia de bom em Sara. Mas quando ela chega em Sodoma, ela extrai tudo que há de ruim, de tal forma que mesmo diante de um perigo iminente, ela não consegue deixar de se lembrar de Sodoma. Ela estava totalmente contaminada, e ela olha para trás e se transforma em estado de sal. Me faz lembrar o povo de Israel, que mesmo diante de todo o sofrimento do Egito, agora Deus envia Moisés, tira o povo de Israel do Egito. Mas durante toda aquela peregrinação no deserto, o povo de Israel havia saído do Egito, mas o Egito não havia saído deles. Havia saído do Egito, mas eles sentiam saudade do Egito, e não era de filé, não era de picanha, não. Eles sentiam saudades até das cebolas do Egito. Tal era o estado do povo de Israel. Meus irmãos, nós precisamos tomar cuidado, porque nós somos peregrinos da terra. Este mundo não tem nada que nos pertence. Nós estamos aqui de passagem. A Bíblia diz que a nossa cidade está nos céus. E nós estamos caminhando para lá. Não podemos permitir que nada nos apegue, nada venha nos reter, nada venha fazer com que nós nos
trás. A segunda coisa que eu aprendo com a mulher de Nó, que ela se apegou ao passado pecaminoso. Na vida material, muitas vezes nós nos orientamos quando nós estamos dirigindo o veículo. Algumas poucas vezes nós orientamos pelo retrovisor pequeno, nós olhamos para o retrovisor apenas de relance para nos orientar. Mas o para-brisa é infinitamente maior, porque é pelo para-brisa que nós olhamos para frente. No entanto, na vida espiritual, nós precisamos quebrar o retrovisor. Na vida espiritual, não há lugar para olharmos para trás. Na vida espiritual, nós temos que olhar para frente. Hebreus capítulo 2, versículo 12 diz: olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. E quando nós estivermos olhando para Jesus, nós seremos capazes de fazer proeza. A Bíblia nos narra a história de Pedro. Pedro estava olhando para Jesus quando ele caminhava por cima das águas. E quando ele olhava para Jesus, ele era capaz de fazer o impossível. Ele caminhava por cima das águas de forma sobrenatural. Mas a Bíblia diz que de repente Pedro começou a olhar para o balanço das ondas e começou a afundar. Enquanto nós estivermos olhando para Jesus, nós vamos prosseguir, nós vamos romper em fé. Eu acredito que tem muitos que estão aqui nesta noite, que têm passado por lutas, que têm passado por dificuldades, mas estão caminhando por cima das águas afoitas e não afundam, porque estão olhando para Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Não podemos olhar para trás. A terceira coisa que eu aprendo com isso, que ela andava para frente, mas o seu coração caminhava para trás. Nós precisamos estar em harmonia, tanto os nossos passos, quanto o nosso coração precisa estar voltado para Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 1 diz: se já ressuscitastes com Cristo, pensai nas coisas do alto. A nossa mente precisa estar ocupada com as coisas do alto, com as coisas de cima. Aqui nada nos pertence, meus irmãos, mas lá no alto tem coisa preparada para nós. Jesus disse: eu vou preparar-vos lugar, mas eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. Nosso coração precisa estar em harmonia com os nossos passos. Caminhe para frente, mas pense nas coisas lá de cima. Pense nas coisas lá do alto. Lógico que o anjo disse para ele: vai para o monte, vai para o alto, que as coisas do alto são infinitamente melhores. Oh, louvado seja Deus. Irmãos, quem olha para trás, é um perigo olhar para trás e nunca mais ter condições de olhar para frente. Tem muita gente que muitas vezes está no caminho da fé, está caminhando, mas muitas vezes pensa assim: eu vou dar só uma olhadinha para trás, eu vou dar só uma ficadinha, eu vou tomar só uma dosinha, eu vou fumar só um traguinho, depois eu volto para o caminho, depois eu me coloco na posição de novo. Mas é muito perigoso. É muito perigoso, porque os tentáculos do pecado são extremamente poderosos para aquele que se distrai, para aquele que olha para trás. Aleluia! E nós não podemos descuidar, nós não podemos arriscar a nossa salvação. A Bíblia diz que está hoje muito mais perto do que quando aceitamos a fé. Está chegando a hora de partir. Prepara a igreja para subir. Aleluia! Glória a Deus. Outra coisa que eu acredito que fez com que aquela mulher olhasse para trás é porque ela duvidou, ela cocheou em dois pensamentos. E provavelmente ela tenha duvidado da boa e perfeita vontade de Deus. Quando eu li Gênesis capítulo 19, versículo 17, eu vejo o anjo dizer assim: escapa para o monte, escapa para o lugar alto. Ele definiu para ela até o lugar para onde eles deveriam fugir.
É como nós hoje aqui nesta noite, nós temos direção, nós temos o Espírito Santo que nos guia todo dia, em todo momento. Não há dúvida aonde nós devemos passar. Caso nós chegarmos em alguma encruzilhada, pode ter certeza que a doce voz do Espírito vai nos guiar e vai nos mostrar o caminho certo para nós passarmos. Oh, aleluia! Ele não nos deixará enganado. Mas aquela mulher duvidou. Certamente ela duvidou da boa e perfeita vontade de Deus. Eu gosto muito de Colossenses capítulo 1, versículo 13. Olha o que Paulo diz, meus irmãos. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Glória a Deus. Veja isso mesmo. Colossenses 1, versículo 13. Diz assim: Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Ele nos tirou do lamaçal do mundo. Ele nos tirou da areia movediça que nos afundava todos os dias. Ele nos tirou do caminho do inferno. Aleluia. Se nós tivéssemos partido para a eternidade em qualquer aquele momento, neste momento nós estaríamos lá no Hades, esperando o momento, sofrendo terrivelmente, mas Ele nos resgatou com mão forte, nos lavou no seu sangue, nos transformou, firmou os nossos pés sobre a rocha. Agora nós estamos seguros na presença de Deus, porque a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Quando podem levantar a mão e glorificar esse Deus maravilhoso. Oh, exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia. A vontade de Deus é boa. Pode confiar, pode ter certeza. A vontade de Deus é agradável. Ela não é desagradável, ela não é insuportável, ela é boa, é agradável. E ela é também perfeita. Não tem defeito, não tem jeito de melhorar, porque ela é perfeita. Irmãos, não seja transformado em estátua. Tome cuidado para não ser transformado em estátua, porque quem olha para trás, irmãos, não avança. Quem olha para trás não desenvolve. Quem olha para trás não caminha. Quem olha para trás não prospera. Aleluia. Me faz lembrar do salmista que, falando sobre os ídolos, ele disse: tem olhos, mas não veem, tem boca, mas não falam, tem ouvidos, mas não ouvem, tem mãos, mas não apalpam. Quem olha para trás se transforma em estátua, totalmente improdutiva. Aleluia. Não pode sentir o toque de Deus. Aleluia. Suas mãos não produzem as obras de Deus, seus olhos não enxergam as maravilhas de Deus, porque estátua não vê nada, não tem nada, não pode nada. Aleluia. Lembrai-vos da mulher de Ló. Aleluia. Nesta noite Deus está falando aos nossos corações. Olha o caminho que você está. Olha o estado que você está. Você já teve livramento da destruição. Você já está caminhando para o alto. Você já está sendo guiado para um lugar seguro. A presença de Deus está ao seu redor, te protegendo, te guardando, te guiando, te levando para um lugar alto. Mas ela olhou para trás. Ela arriscou olhar para trás. Olha para quem está do seu lado, só dessa vez, fala assim: não arrisque. Olha para trás. Olhe para frente. Olhe para frente. Jesus está te esperando lá do outro lado. Jesus está de braços abertos, olhando. Ele está aguardando você do outro lado. Aleluia. Ele está torcendo por você. E no momento de maior aflição, no momento de maior dificuldade, Ele está falando contigo. Aleluia. Ele está falando contigo. Não desanimes. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci
vencer também. Eu também vou vencer. Eu também vou vencer. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, não foi por falta de aviso que aquela mulher ficou naquela situação. Quando eu li lá em Gênesis capítulo 19, já estou terminando, irmãos. Gênesis capítulo 19, no versículo 17, olha o que o aviso. Olha só, meus irmãos. Gênesis 19, versículo 17. E aconteceu que, tirando-os para fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda essa campina. Escapa lá para o monte, para que não pereçais. Olha só, meus irmãos, quantos avisos, em apenas um versículo, quantos avisos ele dá para aquele povo, quantos avisos. O primeiro aviso é: escapa-te. A palavra escapa-te significa escapulir. Eu coloquei aqui, eu gosto desse significado, eu acho muito legal, muito interessante. Escapa-te significa escapulir, fugir de uma situação de emergência. Escapa-te, foge, corre. A situação é de emergência, e não é diferente dos nossos dias, meus irmãos. A situação é de emergência. Jesus está às portas. A qualquer momento a trombeta vai soar, e aquele que estiver preparado vai subir para estar com Jesus. Mas aquele que não estiver despreparado, a grande tribulação inicia na sua vida. Mas essa noite, aleluia, eu tenho plena convicção que o povo que está aqui tem desejo de morar com Jesus no céu. Glória a Deus. Escapa-te por tua vida. E novamente fala aí, dá um verbo positivo e dois negativos. O segundo é: não olhes para trás de ti. Olhar para trás, irmãos, é lembrar do passado. Olhar para trás é se apegar àquilo que não presta. Aleluia. Eu me lembro de Paulo, quando ele disse aquela palavra: deixando as coisas que para trás ficaram, prossigo para o alvo da suprema vocação em Cristo Jesus. Nós não temos nada com o passado. Quem vive de passado é museu. Nosso negócio é o futuro. O futuro glorioso nos espera. Uma cidade maravilhosa nos espera. Deus preparou um lugar maravilhoso. Aleluia. A Bíblia diz que aquilo que os olhos não viram e que os ouvidos não ouviram são o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quem ama Deus, levanta a mão e dá um brado de vitória nessa noite. Quem ama Deus, diz: eu amo meu Senhor. Eu estou esperando o dia da redenção. Eu estou esperando o dia da redenção. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E ele ainda diz assim: não olhes para trás. E agora ele dá um terceiro verbo também positivo. Ele fala: não pares em toda essa campina. Essa campina que fala da nossa trajetória neste mundo, fala do nosso percurso, fala desse processo de salvação que nós passamos. E ele fala assim: não pares. Tem muita gente que fala assim: eu vou dar uma parada, eu estou meio desanimado, depois eu retorno. Não retorna. Não retorna. Se você parar, você não vai conseguir. Aproveita o embalo do vento que vai te conduzindo. O vento do Espírito Santo vai te dando força, vai te dando graça. Um segura na sua mão e te leva para frente. Quando você enfraquecer do lado, o da esquerda te leva também mais um pouco. O da direita também te conduz. E você vai indo até chegar naquele grande dia da redenção. Não pares. Deus não nos chamou para parar. É por isso que Jesus é chamado de o caminho. E caminho foi feito para nós andarmos nele. Não é para correr, não é para ficar desesperado, não. Andarmos nele. Portanto, não pare.
siga avante. Aleluia. Deus tem coisa linda para nós lá no futuro, meus irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14, o Paulo disse aqui, a respeito de Paulo, ele disse: uma coisa faço. Uma coisa faço. Aí eu falo uma parte, vocês falam uma coisa faço. Isso fala de ação, isso fala de movimento. Paulo está falando de algo além da teoria. Tem muita gente que tem muita teoria, mas tem pouca atitude, tem pouca ação. E Paulo está falando de atitude. Uma coisa faço. Aleluia. Ele não fica apenas na teoria, ele se posiciona, ele se movimenta, ele toma atitude. E nós muitas vezes, queridos irmãos, precisamos tomar atitude na nossa vida. Quando muitas vezes a mornidão vem sobre nós, a frieza vem, eu preciso firmar o corpo e tomar posição. Aleluia. Eu me lembro que muitas vezes, quando nós estamos um pouco doentes, um pouco febril, há poucos dias atrás eu estive assim um pouco febril, um pouco adoentado, né? E o sofá me chamava, a cama me chamava. Eu disse: não, Senhor, eu vou me movimentar, eu vou me mover, eu vou agir, eu vou me posicionar. Quando foi no dia seguinte, eu estava bom de novo. Aleluia, porque eu me movimentei. Crente não pode se meter, crente não pode se entregar à mornidão, crente não pode se entregar à frieza, crente tem que se posicionar. Aleluia, tem que se posicionar. Eis que Paulo diz: aí esquecendo-me, esqueça tudo aquilo que te prejudicou, tudo aquilo que te prejudicou, tudo aquilo que é condenado, tudo aquilo que não vale a pena. Jeremias, ele disse assim: eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Te traz esperança? Lembra. Te traz esperança, se alegre. Te traz esperança, conta. Te traz esperança, testemunhe, fale daquilo que te traz esperança. Mas se não te traz esperança, se te traz tristeza, joga para fora, joga para trás. Não vale a pena. Oh, glória. Aí ele fala aqui, ó: avanço para as coisas que me esperam, e eu prossigo para o alvo. Irmãos, não é à toa que Deus nos fez com olhos para frente. Olha a nossa anatomia. Olhos para frente, as orelhas de lado, mas um pouco inclinado para frente para ouvir, o nariz para frente, boca para frente, pés apontados para frente. Não tem por que andar para trás, não tem por que andar de lado. Deus nos fez para avançar. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a cada um de vocês de forma especial. Tem alguém aqui nesta noite, irmãos, que não está avançando? Tem alguém aqui nesta noite que está parado? Tem alguém aqui nesta noite que ainda não tomou uma posição na presença de Deus? Tem alguém? Se não tem, ou se tem alguém que nessa posição, é tempo de você se lembrar da mulher de Nó. É tempo de você se posicionar. É tempo de você agir. Aleluia. Você não veio aqui por acaso. Você não veio aqui porque alguém te convidou, não. Quem te convidou foi o Espírito Santo. Quem te trouxe aqui foi o Espírito de Deus. Ele te moveu, ele agiu de uma certa forma, ele usou alguém para trazer você até este lugar, para você ouvir esta palavra. Aleluia. Deus tem propósito naquilo que Ele fala. Nenhuma das palavras do Senhor é lançada por terra. Oh, aleluia. Que coisa linda, né, irmãos, as coisas de Deus. Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos ficar de pé? Tem alguém para Jesus aqui nessa noite que ainda não aceitou Jesus? Se não tem, irmãos, se tem, levante a sua mão, vem à frente, nós queremos orar por você. Mas se não tem, feche seus olhos.
Feche seus olhos, meus irmãos. Vamos orar neste momento. Feche seus olhos agora. Senhor, nosso Deus e Pai querido, diante da Tua presença maravilhosa, diante da Tua face, ó Deus, eu oro a Ti e Te agradeço por essa palavra se ministrar nos nossos corações. Pai querido, toma nas Tuas mãos cada um de nós de uma forma especial. Dá-nos força, não nos deixe olhar para trás, ó Deus. Que nós possamos fitar no horizonte, olhar para o alto, olhar para as coisas de cima, ocupar-nos com as coisas do céu. Pai querido, continua nos ajudando, abençoa o Teu nome de uma forma especial. Abençoa cada um daqueles que estão conosco, aqueles que aqui congregam, aqueles que vieram nos visitar aqui nesta noite. Que essa palavra, Senhor, ministrar